chegou a hora realmente de nós esclarecermos tudo o que aconteceu neste caso envolvendo o ex-prefeito de Ananindeua e a doutora juíza Marielma. É logicamente que sabemos que neste exato momento o Tribunal de Justiça inteiro está de ouvido ligado no programa Mix Atualidades. O tribunal inteiro, juízes, desembargadores, advogados. Vamos ouvir doutor Elson Soares. Bom dia, doutor Elson. Seu carnaval realmente foi de muito trabalho lá no Tribunal de Justiça. Queriam pegar o programa Mix Atualidades de qualquer maneira, mas o guardião mais uma vez foi mais rápido. Olho de águia. Nonato Pereira, muito bom dia aos ouvintes do Mix Atualidade, bom dia aí ao pessoal e ao povo da capital paraense, de todo o interior do estado. E realmente este episódio, este caso que ocorreu no final de semana, meu amigo Nonato Pereira e os ouvintes do Mix Atualidade, que graças a Deus já foi sanado, consistiu em uma vitória não nossa, do guardião, do advogado, mas sim do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Pará, representado no caso nos finais de semana pelo desembargador que estava de plantão na segunda, terça-feira e até ontem, desembargador José Maria do Rosário, que na ausência do expediente justamente representa a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E eu gostaria de dizer, primeiramente, que sempre com a graça de Deus nós procuramos atear nossos atos, tanto como pessoa física como profissionais, porque sem Deus não é preciso ser católico, não é preciso ser evangélico, como nós brincávamos ainda há pouco. Na minha família tem eu e tem o doutor Elcio Júnior, que é católico, e tem o meu filho, doutor Endel Elcio, que hoje é evangélico juntamente com sua esposa. Então as pessoas têm que ter Deus no coração, têm que amar ao próximo, têm que medir suas atitudes e tem que ser humilde acima de tudo. Então nós atuamos neste caso. O advogado através do artigo 133 da Constituição Federal, o mentor e o elemento que faz exercer a justiça, mas a vitória é de quem decide, e esta vitória foi do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E eu tenho respeito por todas as profissões, seja dos bancários, seja dos comerciários, seja dos advogados, seja dos engenheiros, seja dos médicos, seja até mesmo daqueles que ajudam a construir nossas casas, os pedreiros, os serventes, enfim, todos. Mas em especial merece uma atenção, um respeito à profissão da magistratura, que é uma profissão que merece dedicação, merece muito estudo, merece apreço. Então nós temos grandes nomes no nosso Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A gente não pode aqui elencar, nominar nomes, mas a gente reputa alguns. Por exemplo, o doutor Antônio Gomes, que foi inclusive advogado, pertenceu à nossa bancada de advogados, trabalhou comigo, é um rapaz poliglota, fez inclusive um cronograma para os serviços de nosso escritório, hoje está aí no interior como magistrado, começou a advogar, passou no concurso para delegado, disse: não quero ser delegado não, doutor, eu vou ser juiz, e hoje é juiz de direito. Doutor Ariels também participou de nossa bancada, um menino que é do interior, que conforme conversou comigo, é filho de uma doméstica e vinha lá do interior estudar de Curuçá e acabou sendo hoje um magistrado de nosso Tribunal de Justiça. E outros mais antigos, como é o grande jurista doutor José Torquato, que hoje trabalha na corregedoria do tribunal, doutor João Lourenço, da segunda vara, doutor Roberto César, que é ex-delegado de polícia, hoje titular da 7ª Vara Civil, doutora Edneia Tavares, uma das grandes nomes também, doutora Rosana Canelas, doutor Alain Meirelles, que está lá em Garapé-Miri, doutor Maírto Carneiro, da 6ª Vara Civil, doutora Milka, enfim, são muitos os magistrados aí que compõem a bancada do nosso tribunal e que são, sem dúvida, constituem-se grandes nomes da magistratura paraense, inclusive reputando também, sem dúvida, os nomes aí da presidente do tribunal, a desembargadora Luzia Nádia, o vice-presidente, que é o doutor Cláudio das Neves
Cláudio Montalvão das Neves, o corregedor da região metropolitana, um grande jurista que eu conheço desde o tempo que era juiz iniciante, doutor Ronaldo Vale, a corregedora também da capital aí, a doutora Maria de Nazaré, do interior, doutora Maria de Nazaré Saavedra, o Ronaldo Vale é de Belém, da região metropolitana, e a desembargadora Saavedra é do interior. Mas diante disso, Donato, infelizmente, este caso que eclodiu aí os bastidores e corredores do fórum, ocorreu diante de um processo que tramita desde 2013, janeiro de 2013, onde o ex-gestor de Ananindeua, Helder Barbalho, entrou com uma ação onde ele simplesmente pede uma indenização contra o programa, que fique claro que ele não solicitou em nenhum momento direito de resposta, haja vista que este programa, seguindo e obedecendo justamente o princípio da equidade, sempre ofere às pessoas denunciadas o direito da ampla defesa e do contraditório. Isso aqui tornou-se justamente um ponto de equilíbrio e a norma aqui da emissora Rádio Marajoara, que constitui-se no terceiro veículo de comunicação deste estado, mas com certeza o primeiro em credibilidade, em transparência e independência, porque não carrega consigo as bandeiras políticas do partido A ou do partido C. Então, em vista disso, levado ao ar notícias que foram publicadas justamente nos jornais sobre os desmandos do então gestor de Ananindeua, ele, como o Nonato bem falou aqui, o radialista Nonato Pereira, às vezes nós em nossos comentários não temos nada contra quem quer que seja, pessoa física, como filho, como empresário, como pai, seja lá o que for. O problema é gestão pública, e o gestor, justamente a autoridade pública, ela tem que admitir que está sujeito aos comentários e à retaliação pública e à devastação de seus atos. Então, o ex-prefeito entrou com uma ação indenizatória e justamente solicitou uma indenização de R$100 mil, mas não pedia direito de resposta. E pedia justamente uma tutela antecipada, que é uma espécie de liminar, para que o radialista Nonato Pereira e a produção do programa se abstivesse de tecer qualquer comentário contra ele. Esta tutela antecipada de início não foi deferida. A juíza, em seu despacho inicial, solicitou que a rádio se manifestasse em sua defesa, em contestação, para após se manifestasse sobre essa tutela antecipada. O tempo passou, houve a manifestação nossa, inclusive fizemos a defesa e fizemos também a reconvenção, que é o ato judicial, o instrumento jurídico, na qual o réu ou requerido, através do artigo 315, busca ser ator de uma ação reconvinda, porque no caso a rádio e o radialista foram acionados judicialmente, tiveram que ter gasto com advogado, tiveram seus nomes conscritos, através de apenas cumprir o seu dever de imprensa de informar. E após a apresentação desta contestação e reconvenção, onde a juíza de primeiro grau da 10ª Vara Civil da comarca de Belém, que é uma pessoa também que eu respeito, conheço desde o início de sua carreira, não podemos negar que ela é filha de uma desembargadora aposentada e que outras pessoas dizem que passou pouco tempo no interior, esses são os comentários, e que veio logo estar na capital, mas contudo tive processos e tenho processos lá, inclusive alguns que ela condenou, e com razão, com uma sentença bem sustentada e alicerçada, que nós inclusive no desempenho e dever como advogado ingressamos com recurso de apelação, mas a decisão dela foi mantida pelo tribunal de forma muito correta, muito coerente. Eu até conversava com o nosso cliente que às vezes nós entramos com a ação
postulando e perquerendo certos anseios, certos objetivos, mas nesta eu já dizia desde o início que era difícil auferir, porque era um plano de saúde regional, onde o filho do nosso cliente, a filha do nosso cliente postulava um tratamento no exterior, e isso não poderia ser concedido porque o plano já tinha chegado até São Paulo. Então tem situações que nós não podemos modificar. Mas neste caso aqui, após a tramitação deste processo, na última sexta-feira, após apresentada a contestação e reconvenção, às vésperas de um feriado, justamente aí também às vésperas de uma convenção dos partidos que ocorrerá a partir de maio, saiu uma decisão, dia 28, sexta-feira, onde a doutora Marielma Ferreira da 10ª Vara concedeu ao ex-gestor Helder Barbalho um direito de resposta de vir ao programa, onde em nenhum momento ele auferiu, buscou e pretendeu esse direito de resposta, mesmo porque sempre auferimos esse direito de resposta, e mesmo o tribunal tendo derrubado esta decisão que foi tida como abusiva, que como de certa forma despótica, nós vamos ler aqui a decisão do tribunal, nós continuamos auferindo aqui que o ex-gestor Helder Barbalho pode vir aqui se defender sobre as publicações de matérias que incidem em propensos desmandos contra a sua gestão. Então, isto ocorreu e ela também concedeu uma multa diária, Nonato, porque se você falasse sobre o Helder, de R$300 mil. Então, por dia, 300 mil por dia? Por programa. Quanto ele pediu inicialmente no processo? Ele pediu inicialmente R$100 mil, é o valor da causa, tá. E pediu que fosse auferido uma multa de R$1.000. Por dia? Exatamente. Aí ela botou 300 por dia? 300 mil. Isso aí o desembargador José Maria Teixeira do Rosário observou em vossa decisão, muito bem acertada, de parabéns está o Tribunal de Justiça, porque, veja bem, a juíza não é obrigada a se ater na multa buscada, pretendida, perquirida pelo autor, mas ela não pode também dar uma multa abusiva, inclusive num valor maior que a causa. Por que ela fez isso, doutor? A gente estranha, né? O senhor vai levar isso ao CNJ? É uma decisão, conforme nós colocamos aqui em nosso petitório, um tanto quanto talvez mais política do que jurídica, com todo respeito, e ela, porque veja bem, no próprio bojo da decisão da magistrada, ela foi infeliz, porque ela coloca uma jurisprudência que vai de encontro à sua própria decisão, porque ela colocou uma jurisprudência do STJ que diz que não se pode calar a imprensa em seu dever e sua manifestação de pensamento e informar. Mas estamos chegando ao final do programa, Nonato, nós vamos ler, exatamente, nós vamos ler rapidamente aqui. Vamos estourar um pouquinho, só exatamente, mas com a anuência da direção, do Carlos Santos, que inclusive ontem soube que nós trabalhamos domingo, segunda e terça neste caso, com certeza com o diretor Silvinho Santos presente. É um assunto muito importante, de interesse público. O senhor vai ler a decisão? É a decisão do Tribunal de Justiça através da nossa causa, né? Exatamente. Então aqui, depois de fazer uma análise de tudo que foi postulado dentro dos comentários que nós falamos, em sua muito bem acertada decisão, assim se manifestou o Tribunal de Justiça deste grandioso estado do Pará, através do desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Em caso por ser feriado nacional, não havia como os recorrentes interporem recurso idôneo capaz de impugnar a decisão recorrida e nem mesmo houve formação de coisa julgada. Contudo, em relação à ocorrência da teratologia, entendo que se encontra nos autos. O que significa a teratologia? É justamente uma decisão jurídica completamente absurda. É uma decisão cheia de deformidades. Então aí colocou o representante do Tribunal de Justiça. Isso porque, da análise da decisão
vergastada e da petição inicial proposta pelo senhor Helder Barbalho, verifica-se que o juízo de primeiro grau extrapolou os limites da lide, eis que concedeu direito de resposta sem ter o autor requerido tal pleito. A decisão, portanto, está eivada de vícios que a inquina de nulidade, eis que prolatada de forma extrapetita, uma vez que foi concedido ao demandante coisa distinta do que foi pedida. E justamente a desembargadoria aí atendeu o que foi colocado em nossa petição, concedendo em sua decisão ipsi literis, ou seja, em sua totalidade, o que foi por nós pronunciado. Continuando a decisão do tribunal. Por outro lado, no que concerne a determinação para que os impetrantes se abstenham de reiterar as ofensas divulgadas com abuso de direito e com manifestação ânimos injuriantes, sob pena de multa de R$300 mil por programa, verifica-se que foi prolatada em total afronta ao direito de informação previsto no artigo 220 da Constituição Federal, que prevê a livre manifestação de pensamentos sem qualquer restrição. É isto que está na jurisprudência, que foi colocado pela própria juíza de primeiro grau, que ao final decide indo de encontro ao próprio Superior Tribunal Federal e ao STJ. A própria autoridade coatora, acrescenta aqui o desembargador, em sua decisão trouxe julgado do Superior Tribunal de Justiça que se coaduna com total princípio constitucional. Veja-se trecho da decisão. Aqui ela coloca a concessão, isso é a decisão do STJ que ela coloca na decisão dela. A concessão de tutela inibitória em face de jornalista para que cesse a postagem de matérias consideradas ofensivas se mostra impossível, pois a crítica jornalística, pela sua relação de coerência com o interesse público, não pode ser a prioristicamente censurada. Sopesados o risco da lesão ao patrimônio subjetivo individual do autor e a ameaça de censura à imprensa, o fiel da balança deve pender para o lado do direito de informação e a opinião à população. Ora, se não se pode censurar, como ela poderia cercear o direito deste programa em comentar possíveis improvidades do autor? Vê-se, portanto, que a liberdade de imprensa é o que traduz a livre manifestação do pensamento e que é através daquela que a sociedade tem seu direito de informação plenamente protegido. Desse modo, proibir os impetrantes prestem informações à população do que vem ocorrendo no país sobre os gestores públicos seria não apenas violar a Constituição Federal, como também sobrepor o interesse individual da parte ao direito público da informação. Assim, não há de se olvidar do direito que tenham os interessados do esclarecimento sobre os fatos noticiados ao seu respeito. Contudo, não é através da prática de imediata proibição de veiculação de informações que o seu direito, no caso do autor Helder Barbalho, será garantido, mas através do seu direito de resposta, que no caso não foi pleiteado, mas que tornamos colocando à disposição, mesmo com a decisão de primeiro grau sendo derrubada, o que tornaria assim impossível a concessão da liminar, já que o juízo está adstrito a deferir pedidos que não foram efetuados. Ademais, a multa arbitrada pela juíza de primeiro grau encontra-se totalmente exorbitante e absurda, em valor superior ao pleiteado pelo autor da ação indenizatória a título de multa, que seria de R$1.000, e inclusive acima do valor da própria causa de seu pedido, que seria a indenização de R$100 mil por danos morais. Destarte, e por todos os ângulos de que se analisa a decisão vergastada, verifica sua teratologia, ou seja, novamente, o tribunal coloca que houve, conforme o entender do mesmo, uma decisão completamente absurda, de modo que necessária a sua suspensão, uma vez que poderá causar danos não apenas aos impetrantes, como também à destinatária final do direito à informação, que é a população. Diante de tudo isto e diante da vasta
abrangência do que formulado no mandamos e dos documentos juntados, verifica-se que a decisão impugnada não se alinha aos princípios que norteiam o direito à livre manifestação de pensamento previsto constitucionalmente, assim como foi prolatada, em total afronta ao artigo 460 do Código de Processo Civil. Penso suficientemente materializados os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar solicitada pelos impetrantes. Desta forma, ante o exposto, defiro o pedido da medida liminar para suspender a decisão impugnada em todos os seus termos.